Deus chega para Abraão e diz o seguinte: olha, Abraão, sai da terra da sua parentela, do meio dos seus parentes, né? E da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Tornarei você e o seu nome grande. E você será uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deus se apresenta a Abraão, um Deus que Abraão não conhecia, nunca tinha ouvido falar, nunca tinha conhecido esse Deus. Mas Abraão, tocado pelo poder do Espírito Santo, ele acredita naquela palavra, sai do meio da sua parentela, pega a sua esposa, pega os seus bens e começa a peregrinar para ir para uma terra que ele não conhecia, que ele não sabia onde era, nem sabia se era verdade, se essa terra manava leite e mel, não sabia de nada, mas movido pela fé, por uma palavra de Deus, recebida pelo Espírito Santo, ele então começa a caminhar para alcançar essas promessas que Deus fez a ele. Só que a história de Abrão, né, que ainda era Abrão, porque ele passa a ser Abraão depois que ele recebe a promessa que ele teria um filho. E esse filho viria dele e da esposa dele. Então, essas histórias começam a nos mostrar como é importante o homem confiar em Deus. Até então, estava indo tudo bem, Abraão caminhando, Abraão vencendo, o povo estava aumentando, ao ponto de que Ló e ele tivessem que se separar. Por quê? Porque tanto o povo de Ló quanto o povo de Abraão, os seus pastores, cresceram tanto que não dava mais para andar juntos. Então, Deus pediu para que eles se separassem. Aí Ló foi para um lado, Abraão para o outro. Só que nesse meio aí aconteceu algo muito interessante. Por quê? Porque aonde Ló estava foi atacado por 5 reis. 5 reis atacaram a cidade onde Ló estava e levaram Ló, a sua família e toda a sua herança prisioneiros. Então Abraão ficou sabendo e Abraão foi até Deus e Deus falou para ele: ajunta aí 318 homens da sua casa e vai até lá porque eu vou te dar essa vitória. Então Abraão sacrificou, pediu a direção a Deus, foi com esses 318 homens salvar Ló, libertar Ló e a sua família. Chegando lá, Abraão vence os 5 reis, liberta Ló e a sua família, tira toda a riqueza que foi tomada de Ló, né, tudo de novo, e Abraão então volta para casa e ali estava sentado perante a sua tenda, ele, né, e a sua esposa, Sara. Então Abraão começa ali mostrar que ele estava cansado, porque Abraão vinha passando por muitas lutas, enfrentou 5 reis, né, e Abraão estava cansado. E Deus então se apresenta a Abraão e diz para ele o seguinte: Abraão, olha só, não temas, eu sou contigo, não se atribule, porque eu, o Senhor, vou fazer de você pai de uma grande nação. Aí Abraão então, né, naquele momento de cansaço, de revolta, porque as lutas estavam tirando a sua força, estava deixando ele meio atribulado, ele diz para Deus o seguinte: Senhor, como que eu vou ser pai de uma grande nação? Como que eu vou ser pai de uma grande nação se o meu herdeiro é um escravo e tudo que eu tenho vai ser para ele? Aí Deus então firma a palavra que ele fez lá no início, disse: não, o seu herdeiro será um nascido de você, do mesmo sangue. Deus estava falando: ó, vai nascer de você e de Sara o herdeiro. E Abraão então pergunta a Deus o seguinte: como que eu vou ter certeza que o Senhor vai fazer isso? Aí Deus falou para ele: então você vai fazer o seguinte, preste bem atenção nisso, meu amigo, minha amiga. Depois, de repente, você está aí passando por uma luta terrível e não sabe o que fazer e está, né, sendo atribulado por todos os lados. Escuta isso. Quando Abraão estava nessa situação, Deus se apresenta a ele e disse: Abraão, eu vou confirmar que eu sou contigo.
pega aí uns animais, né? Naquela época era assim que se fazia, pega uns animais, limpa eles, parte eles no meio e sacrifica no meu altar, e eu, Senhor, vou passar no meio para confirmar a minha aliança contigo, e vou jurar por mim mesmo. Disse o Senhor, jurarei por mim mesmo que eu vou te abençoar. Porque havia um ritual, né, em cima disso, que quando dois homens, né, faziam ali uma aliança, eles sacrificavam animais, partiam ele, e os dois passavam no meio, dizendo o seguinte: quem não cumprir com a palavra que foi dita, será feito com ele a mesma coisa que foi feito com esses animais. Então Deus estava ali confirmando através de um sacrifício que Deus seria com ele. E disse: olha, você vai ser pai de uma grande nação, você e tua esposa, vocês terão um filho. Só que Abraão olha para ele e fala assim: poxa, eu estou com 100 anos, cara. Já sou passado de idade, estou cansado já. A minha esposa está com 90 e ainda é estéril. Como isso vai acontecer? No pensamento de Abraão. Só que Deus tinha firmado essa aliança com ele. Mas o problema é que Abraão, por ter esse pensamento, e aí já deixo aqui uma reflexão forte para você: cuidado com as coisas que você pensa, cuidado com as coisas que você deseja, porque isso pode trazer ansiedade e fazer você tomar a frente do Espírito Santo. Olha o que aconteceu. Abraão, quando ele disse: poxa, peraí, ele pensou: eu já estou com 100 anos, minha esposa com 90, estéril, como isso vai acontecer? Satanás aproveitou isso, esse cansaço, essa dúvida, e olha que Deus pediu ele para confirmar, e Deus confirmou. Deus confirmou que iria fazer, mas a ansiedade do homem, os desejos do homem, faz com que ele venha tomar a frente do Espírito Santo. O que Abraão faz? Abraão fala para Sara: olha, Deus prometeu que daria um filho e viria de mim, esse filho. Ele não falou viria de nós, provavelmente falou viria de mim. Sara, entendendo que ela era estéril, já era uma senhora de 90 anos, já não tinha mais o vigor, o corpo dela, no entendimento humano, já não tinha mais força para gerar uma criança. O que ela faz? Pega uma das suas servas jovem e oferece ao seu esposo Abraão. Aí está o grande problema, porque Abraão sabia que ele não poderia fazer isso, que viria dele e de Sara. Deus não falou que ele viria de um escravo, até porque Abraão já tinha reclamado que o descendente dele era nascido de um escravo. Olha só como é que o homem falha, né? Como é que o homem falha por causa dos seus próprios desejos, das suas próprias cobiças. Isso fala lá até em Gálatas, né? Lá na frente fala sobre isso. Abraão, então, aceita o que Sara falou. Esse é o outro grande problema. Muitas pessoas buscam, né, revelação, o que os outros falam, o que os outros dizem, e não busca na palavra, na oração, no jejum, no sacrifício, no altar. Não, elas querem ouvir dos outros. Elas dão mais ouvido ao que os outros falam do que Deus fala. Abraão, nesse momento, ele deu ouvido mais ao que a mulher dele estava falando, e acabou cedendo e tendo ali um filho, Ismael, que foi um grande problema para Abraão naquela época, está sendo um problema até hoje para Israel. Naquela época, porque teve problema no relacionamento de Abraão, porque quando nasceu Ismael, houve problemas. Por quê? Porque logo depois Deus confirmou a Abraão que ele seria pai de um filho e daria a ele o nome de Isaac, que seria o filho da promessa, com Sara. Aí Deus falou assim: Abraão, pelo amor de Deus, olha só, eu vou deixar claro para você, é com Sara, tá bom? Não é com escravo. Você reclamou que o seu descendente era nascido de um escravo, e depois você vai ter relação com uma escrava. Meu Deus do céu! Olha como é que é grave quando a pessoa age a fé pelo seu emocional, não pela sua razão. E olha que Deus chamou Abraão para sacrificar. E disse para ele: eu vou passar no meio e vou jurar por mim mesmo. Mas Abraão esqueceu, né? Não sei. As suas vontades, os seus desejos
fez com que ele viesse cometer os seus erros. E hoje não é diferente. Muitas pessoas hoje estão cometendo erro porque estão agindo no emocional, estão buscando nos outros uma resposta de Deus para a vida dela, e não na palavra de Deus, não no altar de Deus, não no sacrifício, no jejum, na oração, de ser fiel a Deus, de continuar, né, na fidelidade, porque Deus falou para Abraão assim, ó, em uma palavra, ele disse assim: Abraão, olha só, eu vou fazer tudo isso, mas não se afaste de mim. Não me desobedeça, fique firme na fé. Durante anos Abraão fez isso, mas em um momento que ele permitiu que o cansaço, a fraqueza o dominasse, deu mole. Essa reflexão que o Espírito Santo está trazendo é para você, que está aí, de repente, numa luta, e está dizendo: bispo, você não sei, entende, não sei o que lá. Aguarde, não dê jeitinho, Deus não precisa de jeitinho, Deus vai fazer um milagre. Deus fez nascer aonde não havia condições de nascer, aonde nem foi semeado. Sara era estéril, não tinha condições nenhuma de ter filho, mas Deus fez nascer dela Isaac. Deus vai fazer nascer um milagre na sua vida, nesse meio de tribulação, de perseguição, nesse meio que você está vivendo. Deus vai fazer um milagre, se você se permanecer fiel e firme na palavra dele. Está aí uma palavra poderosa para você. Não tome atitude sem consultar a Deus. Tá certo? Não tome atitude pelas suas emoções, pelo seu cansaço, pelo que você acha, que você pensa. Não faça isso. Se Deus prometeu que Ele vai mudar a sua família, que Ele vai mudar a sua vida financeira, que Ele vai mudar a sua saúde, que vai fazer você e a sua casa serem salvos, aguarde no Senhor. E se você está em dúvida, vai para o altar e faça um sacrifício. Faça um sacrifício e diz: Deus, eu estou aqui porque eu quero ter certeza que o Senhor é comigo. Ele diz: fazei prova de mim, disse o Senhor. Pense nisso, meu amigo, minha amiga. Pense nisso e que o Senhor Jesus te abençoe.